Conheça hoje alguns insetinhos que podem ser até mais perigosos do que a vida selvagem. Mas antes deixa seu like e se inscreve no meu canal para ficar por dentro de todas as notificações. Vamos começar. Morcego. Provavelmente é um inseto que nós nem se fala tanto, pois quase nós esquece da metade que ele é um inseto. O morcego já faz mais de 18 voos. Eu sou Caio Henrique, tenho 9 anos e sei isso tudo porque eu estudo cada vez mais. Os morcegos, cada vez nós sabemos que é um inseto perigoso, por ele ter a convicção e violentária ação de chupar o sangue dos seres humanos. Ou seja, o ser humano está lá quieto, o morcego vai e invade. Principalmente para um ser humano que dorme ao ar livre. Pode vir muitos morcegos e ficar chupando sangue. Os morcegos, quando chupam o sangue da pessoa, a pessoa nem se dá conta, como se fosse uma mosca, mas depois é que as dores vêm. Então não deixe que o morcego chupe seu sangue ou lhe ocomuna. A abelha. Nós sabemos que a abelha é criação de Deus e também ela é responsável pelos melos e pelos néctares da flor que ela pega para poder fazer o mel. Mas você sabia que algumas abelhas, como a vespa, a europe, principalmente a abelha comum, podem ter um ferroada que dói? Você já deve saber, já deve ter levado uma ferroada ou uma picada de uma abelha. É muito doloroso, não é? A pessoa sente muitas dores quando realmente é picado por uma abelha. Principalmente doloroso a dor que uma abelha dá num ser humano. Então tome muito cuidado se avistar uma abelha. E nem vá para a colmeia dela, nem invada e nem pegue os melos ou os néctares que ela fazem pela flor, ou seja, o mel. Serpente. A maioria das vezes, uma serpente é um inseto muito perigoso, o qual nós sabemos que é o que cerca muitas mortes. A serpente possui muitos venenos dentro de seus dentes e suas mandíbulas, por isso tome muito cuidado. Se avistar uma serpente, não a futuque. Apenas mate se a souber matar, e sim, use uma arma necessária, como um pau ou um ferro. Ainda assim, você pode matar as serpentes, mas tome muito cuidado com as picadas dolorosas dela. Sapo. O sapo é um inseto muito perigoso, o qual nós temos medo dele. Esses insetinhos pequenininhos mordem os nossos pés e dói muito. O qual nós sabemos, o sapo é um dos piores insetos que tem de serem pererecas. O sapo, nenhum ser humano come ele. Pode comer rã, perereca, mas o sapo, se comer, dá uma baita sede que não acaba nunca. A pessoa pode morrer com essa baita sede. O nome dessa doença é lepra. Grilo. O grilo é uma espécie de inseto que é muito perigoso. Provavelmente um ser humano tem medo de ver um grilo pulando pela sala ou por algum lugar. Agora, principalmente se você souber que eu te dizer que o grilo é o inseto responsável por mais de 100 bactérias. Se o grilo pular em cima do seu pé, ele é capaz de conviver com você, está convivendo com bactérias. Bicho-pau. O bicho-pau cerca até 20 centímetros. Com esses 20 centímetros dá uma grande vantagem para o bicho-pau. Ele pode ter 20 centímetros, mas o perigo que este insetinho causa é muito grande. Ele recebe esse nome porque ele é um bicho que parece exatamente com um pau, ou qual é um pau que tem vida. Se um ser humano encostar perto dele, pode ter muitas convicções graves, por ele ser um dos maiores insetos do mundo. Doença, bactérias, fungos. As bactérias fungos podem não estar na lista dos insetos, mas também são uma das bactérias mais perigosas que o mundo já viu. A bactérias fungos, quando entra no organismo do ser humano, vai até as feridas e provoca muitas dores e até mesmo inchaço no fígado e no esôfago. Muitas bactérias fungas são causadas por muito vento de ar-condicionado, até mesmo imperícias e até mesmo comidas ou alimentos estragados. Como, por exemplo, um pão embolado sendo comido cheio de bactérias pode causar doença da bactérias fungos. E até mesmo laranjas com este coisa. Se vocês verem uma laranja com esta raspa, é porque está com bactérias fungos. Não estou querendo dizer que todas elas têm essa bactéria, mas algumas podem até ter e você não perceber. Aí vai uma dica. Nós aqui do Brasil não comemos nenhuma perereca. Nós deixamos esse na lista porque é um dos insetos vetores. Seu nome de título recebe como barbeiro. O barbeiro é um inseto que provavelmente é como se fosse do tamanho de um besouro, só que um pouco maior. Ele é um inseto responsável pela doença de Chagas, que já causou mais de 2.000 em anos de morte.
A doença de Chagas provoca muitas dores, como inchaço no fígado e no esôfago, assim como a bactéria fungos, só que ainda mais de um jeito mais doloroso. Ela dá uma lepra na carne, que o qual se o ser humano coçar, dá muitas dores. O inseto joga as fezes e até mesmo dá uma picada. Quando o ser humano vai coçar aquela picada, esfrega as fezes para dentro da picada e é mais doloroso. Mosquito. Deixamos ele para o fim da lista, porque você pode achar que ele não é um inseto tanto perigoso. Mas o mosquito já causou muitas mortes no país de 2 em 2 anos. O mosquito é até mesmo pior do que a mosca varejeira ou do qualquer mosca que senta em alimentos. O mosquito provoca uma doença chamada milária. A milária foi cerca de quase 2.000 mortes em 2.000 anos. Mas o mosquito também provoca outra doença que aqui no Brasil nós conhecemos como a dengue. Se a gente não tomar cuidado, pode ser letal a doença da dengue. Então, curtiu? Gostou? Quer que eu traga quais vídeos depois? Querem que eu traga de mais animais, de insetos, minhocas, esôfagos? Quais vocês querem dessas opções? Decidam aí nos comentários. Fui!